Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito produtor musical e artista tem dúvida, que é sobre legislação e produção fonográfica. Se você acha que direito autoral e registro de música é só padrão burocrático, ou que só serve para quem tem e está em grandes gravadoras, você pode estar completamente enganado. No mercado musical atual, dominado pelo streaming e também pelo ecossistema independente, o produtor e o artista que não entende sobre a legislação pode estar perdendo muito do seu trabalho. Hoje, em torno de 90% do faturamento de música gravada no Brasil vem das plataformas. Isso significa que no meio digital, sua música agora também se torna um ativo financeiro. Para que esse ativo gere alguma receita, você precisa entender as regras do jogo. Nessa aula eu vou te ensinar como a lei funciona na prática do mercado musical hoje. Qual a diferença entre uma composição, o arquivo de áudio, os passos para se lançar uma música 100% legal, e vamos falar também ao final sobre as regras em relação à inteligência artificial no mercado musical. Fica comigo até o final, que essa aula vai mudar a sua ação na postura musical. Vamos começar pelo pilar de tudo. A nossa base jurídica no Brasil é a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, de 98. Ela divide a música em duas partes bem diferentes. E se você entende essa diferença, você está 80% na frente do mercado. E essas duas partes são a obra e o fonograma. Mas pensa comigo, o que é a obra? A obra é a composição pura, a letra, a melodia, a harmonia, que foi o que o compositor criou. Essa obra ela existe mesmo se você estiver cantando ela a capela no seu banheiro, se ela estiver escrita num pedaço de papel, ou se você estiver cantando ela numa roda de amigos. Então, os donos da obra são os compositores. E se houver as editoras que representam. E o rendimento dessa obra é chamado de direito do autor. E agora, o que é o fonograma? O fonograma é o áudio gravado. É quando a obra sai do processo de composição e é fixada agora em um suporte digital, quando vira aquele arquivo WAV ou MP3, resultante da produção na sua DAW. Então, no instante que a música é gravada, é produzida, nasce o fonograma. Mas quem são os donos desse fonograma? São os titulares dos direitos conexos. Aqui entram o produtor fonográfico, que é a pessoa física ou jurídica que pagou pela sessão, que comprou os equipamentos, que assumiu o risco financeiro pela gravação, e também entram os artistas, intérpretes e os músicos acompanhantes. Para você nunca mais esquecer essa diferença entre obra e fonograma, a música Garota de Ipanema é uma única obra, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas existem milhares de fonogramas dessa obra, como gravação do Gil Gilberto, gravação de uma banda de jazz americana. Então, cada arquivo desse áudio diferente é um fonograma, que tem donos diferentes. Mas todos eles pagam direitos para a mesma obra original. Ok, neste ponto, entendemos o conceito. Mas e na prática? Vamos supor que eu acabei de produzir uma música no meu home studio. Qual é o passo a passo legal que eu tenho que seguir para lançar essa faixa de uma forma profissional? Esse processo tem uma ordem cronológica que você não pode deixar de seguir. Passo 1. Filiação a uma associação de música. Tanto o produtor quanto o artista precisam se afiliar a qualquer uma das 7 associações de música que gerenciam o ECAD no Brasil, como a UBC, a Abramos ou a AMAR. Essa afiliação ela é gratuita e vai gerar o seu número de CAI de IP. Pode pensar nisso como se fosse um CPF da sua música mundialmente. Passo 2. O cadastro e o registro da obra. Se você também é compositor, você precisa cadastrar essa composição diretamente na sua associação ou registro na Biblioteca Nacional ou em alguma outra plataforma segura. Garante que você é o autor original. Também ajuda a definir porcentagens se você tiver parceiros de composição. O passo 3. Geração de ISRC. É o passo mais importante para o produtor fonográfico, como se fosse o RG do seu arquivo de áudio. Ele é um código de 12 caracteres, você vai gerar através
do sistema da sua associação. Quando você gera esse código, você está deixando claro quem é o produtor musical, organizando a porcentagem para ele, quem é o cantor, quem é o músico, e todos eles com a sua porcentagem respectiva. Mas atenção, se você alterou a mixagem, mudou a estrutura da composição, você precisa gerar um novo código. Se você mudou só a masterização para um streaming, não é preciso gerar um código novo. O passo 4 é a distribuição digital. Com seu áudio pronto e o ISRC, agora você vai subir a sua música numa distribuidora ou em uma agregadora digital. No formulário de preenchimento, ela vai pedir para você o código do ISRC. Esse código é o que vai rastrear os plays na sua música na plataforma. Agora a curiosidade que todo mundo quer saber, que é muito importante também. Como que a legislação faz o dinheiro gerado nos plays de streaming para em renda na sua conta bancária? O dinheiro no digital, ele vem basicamente por duas formas. O primeiro caminho é através de direitos fonomecânicos ou reprodução digital. Quando o usuário dá um play na sua música, no Spotify, na Apple Music, a plataforma paga um valor pelo uso daquele arquivo de áudio. Esse dinheiro vai direto para a sua distribuidora digital. Você acessa os dados na distribuidora e consegue fazer o saque desse valor. A distribuidora paga o dono do fonograma e o dono do fonograma tem a obrigação contratual de repassar o valor para os artistas e músicos envolvidos, dependendo do que foi combinado. O segundo caminho é a execução pública digital. Se fosse a rádio e TV, uma porcentagem do valor de assinatura dos usuários de Spotify, por exemplo, vai para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O ECAD recruta esse dinheiro, identifica quais músicas tocaram através do ISRC e das informações das plataformas, repassando o dinheiro para a sua associação, a UBC, a Abramos, entre outras. E a associação agora é responsável por depositar os lucros na sua conta corrente. Então, se você coloca a sua música na distribuidora sem fazer os devidos cadastros, o dinheiro da execução pública agora fica retido, perdido, no que o mercado chama de limbo da arrecadação. E para fechar nossa aula, a gente precisa falar sobre o futuro. Um futuro muito presente, que é sobre a inteligência artificial na música, especificamente na produção fonográfica. Esse é um dos debates jurídicos mais quentes no ramo. O que a lei diz sobre o uso de IA na produção fonográfica? No Brasil, a nossa lei de direitos autorais é muito clara. Para existir direito autoral, a criação precisa ser de uma pessoa física, de um ser humano. Então, se você cria uma música 100% pela IA, essa faixa não tem proteção legal. Ela cai em domínio público e todo mundo pode utilizar esse recurso. Podem copiar a sua produção sem te pagar nada. Por outro lado, a IA, enquanto uma ferramenta de auxílio na mixagem, na masterização, na elaboração de efeitos, é totalmente legítimo, porque o mercado ele se adapta muito rápido. Mas o controle precisa estar na mão de um ser humano. Se essa aula abriu a sua cabeça e te ajudou a entender o mercado de forma mais clara, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber desse conteúdo também. Um grande abraço e excelentes produções para vocês!